Gente, hoje nós estamos aqui começando uma nova série, debaixo da direção desse ministério, né, que está refletindo durante todo esse semestre sobre a família e fortalecendo aí a família como um bunker de Deus, como um lugar seguro de proteção, né, como uma fortaleza de Deus contra as astutas ciladas do inimigo. A gente vai estar refletindo também mais do nosso ponto de vista, né, de um olhar voltado para a faixa etária dos jovens. E essa série a gente nomeou como Não Ande Só. E Não Ande Só fala da importância das pessoas que andam do nosso lado. Então, começa, primeiramente, pela família, né? As pessoas mais próximas da gente, aquelas pessoas que realmente andam lado a lado com a gente. Mas se estende também para a liderança ou para a família de Deus. Então, para refletir sobre esse tema, eu queria falar hoje sobre família, lugar seguro. Então, para isso, eu queria convidar vocês a ler um texto que está lá no início de tudo, na Gênesis da criação do céu e da terra, quando Deus, o próprio Deus, instituiu a primeira família. Gênesis capítulo 2. Capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora o verso 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, Deus formado todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Afinal, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque do homem foi formada. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Somente até aí. Então esse é o relato do primeiro casamento da história da humanidade, que foi instituído, realizado, planejado pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Quando Ele cria o homem, e o homem percebe, observando toda a criação, nomeando todos os animais, um a um, ele percebe que não tem na criação nada que lhe corresponda, nada que seja compatível a ele. E ele tem tempo de se sentir sozinho. E Deus olha para o homem e fala: não é bom que o homem esteja só. E isso é uma verdade que ecoa em nossa mente e no nosso coração até hoje. Ninguém é feliz sozinho. Eu quero te convidar a pensar aí, onde você está agora. Quais foram os momentos mais felizes da sua vida? Alguém te deu alguma coisa. Alguém fez alguma coisa por você.
você encontrou com alguém, tem a ver com pessoas. Ainda que seja um momento de experiência com Deus que você teve, tem a ver com a pessoa de Deus. Mas a felicidade, a alegria, ela não é produzida na solidão. Nós somos seres relacionais, somos seres sociais, fomos criados assim. Por isso, nós precisamos, temos necessidade, temos carência de interagir, de compartilhar, de vivenciar experiências juntos, de se abençoar mutuamente um ao outro. Então, isso tem a ver com a nossa essência, com o propósito para o qual nós fomos criados. Quando Deus planejou criar o ser humano, Ele disse, façamos o homem, e essa palavra homem, no original é humanidade, tá? É homem e mulher. Então, façamos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. Com quem que ele estava conversando nessa hora, gente? Ele estava conversando com ele mesmo. Era Deus falando entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele disse, ele planejou, vamos fazer o ser humano conforme a gente é. Nós nos amamos mutuamente, por quê? Porque Deus é amor. E como a gente se ama, como a gente se cuida, como nós somos companheiros um do outro, como a gente faz tudo junto, como a gente tem uma harmonia, uma intimidade, como nós somos auxiliadores um do outro, vamos fazer a humanidade dessa forma, de forma que eles se relacionem, que eles se amem, que eles se complementem, que eles achem prazer em conviver um com o outro. E assim Ele nos fez, conforme a sua imagem e semelhança, conforme o modelo da Trindade. E aí, gente, nós podemos entender, por isso é que é usado essa expressão aqui, uma auxiliadora idônea. A auxiliadora é aquela que ajuda, é uma assistente, é quem está ao lado, é quem corresponde. Idônea é uma pessoa compatível, companheira, semelhante, que completa. Então, a imagem de Deus só é completa na figura do homem e da mulher, juntos, não sozinhos. E aí está a essência do valor dessa instituição, que é a primeira e a mais importante instituição humana, a família. E a base dela é a intimidade e o amor. Então, só a partir daí a gente pensa, nossa, que maravilha. Então, primeiro ponto que você não pode esquecer, não ande só. Você é um ser relacional. Você depende de outras pessoas para ser feliz. Mas, se a família é tudo isso, essa imagem e semelhança de Deus, então a família é esse lugar maravilhoso, perfeito. A sua é? Não, né? Eu costumo falar o seguinte, que família é igual às montanhas azuis. Você já ouviu falar? Serra Azul de Minas. Eu já estive lá nessa cidade. E ela é bem alta. Quando a gente vai chegando assim, a gente olha as serras, as montanhas, elas parecem azuis mesmo. Por isso que tem esse nome. O reflexo do sol naquela vegetação ali, a serra fica azul. Mas quando a gente vai chegando perto, bem perto, e eu fiquei hospedada em uma casinha no sopé dessa serra. E ela é verde, igual qualquer outra serra coberta de vegetação, ela não é azul. Então, famílias perfeitas e montanhas azuis só existem de longe. Quando a gente chega perto, toda família tem os seus problemas.
tem as suas dificuldades, suas vulnerabilidades, suas falhas. Foi assim desde a primeira família. Vocês estão lembrados? O primeiro assassinato da história humana aconteceu entre 2 irmãos, quando Caim matou Abel. Então, entendam isso, que apesar das famílias terem desavenças, dificuldades, irmãos então, né? Irmãos que são criados juntos, eles erram, um põe a culpa no outro, tem briga, tem beliscão, tem puxão de cabelo, sai no tapa de vez em quando. Mas deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Quem tem irmão aqui sabe, geralmente, quando crescem, são os melhores amigos. É difícil você ter um irmão que você não é próximo, que você não ama, que você não quer fazer tudo por ele. E assim também são os pais. Pai e mãe têm dificuldades em criação de filhos, porque ninguém nasce sabendo, a gente aprende quando vai tendo filho e vai sendo exposto aos desafios, mas certamente o seu pai ou a sua mãe são pessoas que, se preciso fosse, dariam a própria vida por você. Arriscariam tudo que eles são e que eles têm para te guardar, para te proteger, para investir em você. Família é uma coisa preciosa demais. É um laço que a gente não consegue expressar direito. É uma mistura de sentimentos, né? Um pouco de tudo. E é claro que todas as falhas e deturpações e corrupções nos relacionamentos, ele veio por causa do pecado. Já no primeiro casal, quando o pecado entrou na humanidade, cada um jogou para o outro ali a culpa, né? Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste por esposa, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Não, foi a serpente que me enganou, e ninguém quis assumir a culpa. Mas todos receberam ali uma sentença como consequência do pecado. Então, gente, primeiro, para valorizar a família, ou numa atitude de valorização da família, você tem que entender que você não anda sozinho. Depois, você precisa assumir o seu papel dentro da família. Não, você não vai transferir, você não vai se omitir, você não vai jogar para o outro, você vai assumir quem você é dentro da família. E cada membro da família tem um papel importante. E nós precisamos entender que, apesar das tragédias que acontecem nas famílias, para a família ser um lugar seguro, nós precisamos, em Cristo, restaurar a imagem e a semelhança de Deus nessa célula familiar que compõe o corpo de Cristo. Você e sua casa é uma célula familiar do corpo de Cristo. Se você já conhece Jesus, se você já serve Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. Só que você não é uma figura isolada, desconectada. Você não é um membro solto. Você vem de uma célula que se multiplicou e que faz esse corpo funcionar. Essa primeira célula, e mais importante, é a célula da família. E em Cristo a gente precisa buscar restaurar os relacionamentos, começando de dentro de casa, para expandir para fora, para que o nosso testemunho seja relevante, para que sejamos famílias saudáveis, para que a gente possa formar uma igreja saudável e relevante para a nossa geração nesse mundo. Cada um tem o seu papel. O homem, como fala aqui, que Deus fez o jardim, fez brotar, Gênesis 2:9, fez o Senhor Deus do solo brotar um jardim com toda sorte de árvores agradáveis para alimento, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele fez o jardim e colocou o homem para guardar,
cultivar e guardar. Prestem atenção nessas duas funções primordiais, primeiras, que o homem recebeu de Deus. Cultivar fala de manutenção e provisão. E guardar fala de proteção. Desde o início, antes da mulher existir, tá? Antes da mulher existir, Deus formou o homem, plantou o jardim e colocou o homem nesse jardim para cultivar e guardar. O homem, antes de ter uma esposa, ele recebeu de Deus a função de liderança. E é por causa disso que o homem precisa assumir o papel de chefe de família, de cabeça do casal e de sacerdote do lar. Uai, mas na minha casa o meu pai não é cristão, não conhece a palavra. Queridos, mesmo assim, ele tem essa função. Então, se o seu pai não conhece a palavra de Deus, ore para que ele se converta e exerça o sacerdócio, a liderança e a chefia da casa debaixo de uma direção de Deus. Porque essa função não depende de circunstância, de condição, de conhecer ou não a palavra. O homem porque ele foi criado para isso. E é função do homem prover e proteger a sua casa. O homem, ele tem um olhar para fora. Como nós lemos aqui, antes de Deus fazer cair sobre ele um pesado sono, para fazer para ele uma companheira, ele trouxe diante do homem todos os animais da terra, toda a criação de Deus foi exposta diante da figura do homem. E ele deu nome a cada um dos animais. Ele nomeou, ele olhou, ele contemplou toda a criação de Deus, tudo que estava fora dele, ele contemplou e nomeou. E foi aí que ele se sentiu só. Foi aí que ele percebeu que dentro dele estava faltando alguma coisa. Ele não tinha na criação uma companheira que fosse compatível. Ele viu que o leão tinha a leoa. E ele foi vendo cada animal que estava ali já preparado para reproduzir segundo a sua espécie. Mas ele não tinha ninguém da espécie dele. Ele não tinha uma companheira, ele não tinha uma correspondente, ele não tinha alguém que o complementasse. Então ele se sentiu só e Deus falou, não é bom que ele esteja só. Mas então a gente vê o homem sendo levantado como líder, como pioneiro, como aquele que olha para fora, que contempla a criação, que vê tudo o que está à vista e que nomeia. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele termina dizendo que os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Ter domínio, exercer governo, ser líder. Ok. E por causa disso, eu queria que vocês entendessem que o homem, ele tem a direção e o destino dos filhos nas mãos. Quem determina, quem influencia aquilo que você vai ser na vida é a figura paterna. Não, peraí, o meu pai é médico e eu quero ser artista plástico, não tem nada a ver com meu pai. Eu não estou dizendo que você vai ser cópia do seu pai, mas você é influenciado pela figura paterna na direção do que você escolhe ser. Nem que o seu pai seja uma péssima referência. Você vai querer ser o contrário do que ele foi. Mas quem foi que influenciou isso? Foi ele. De forma positiva ou negativa, ele determina a sua vocação, profissão e a sua sexualidade. A Bíblia fala isso, a ciência fala isso, a cultura judaica mostra isso e a biologia genética mostra isso. Quem determina o sexo do filho é o pai, não é a mãe.
biologicamente. Ah, mas meus pais se separaram. O meu pai foi ausente na minha vida. Ou eu nem sequer conheci meu pai. E aí? Não se preocupem. Você conheceu Cristo? Tem um Pai celestial que vai suprir a presença paterna em sua vida. E Ele vai achar mãos para te lançar, para te dar direção e determinar aquilo que você vai ser. Mas até a ausência paterna dá um norte para a sua escolha. A sua escolha é influenciada por aquilo que você teve como pai, ou pela falha ou ausência do seu pai. Mas, de qualquer forma, é a paternidade que determina isso. A mulher foi criada, então, como a auxiliadora idônea, como alguém que vai ajudar, auxiliar, complementar. E tem muita gente que detesta ouvir falar nesse assunto de papéis de homem, de mulher, masculino, feminino, porque a Bíblia ela parece muito machista, dizendo que a mulher tem que se submeter ao homem, que a mulher deve andar em submissão ao seu marido. Entendam que submissão não é subserviência. Submissão, sub, embaixo. Missão. A mulher foi criada para estar debaixo da mesma missão que o seu marido. Isso é ser compatível, é ser semelhante, é ser igual. Não é estar subserviente, escravizada. Então a mulher tem a mesma missão do marido. Ela tem a missão de ajudar esse líder a cumprir o seu sacerdócio, a exercer a sua liderança e a dominar sobre toda a criação de Deus. Só que a mulher, ela tem um ângulo de visão diferente do homem. Enquanto o homem olha para fora, porque antes da mulher ser criada, ele já estava fazendo isso, olhando e nomeando toda a criação de Deus, a mulher, ela olha para dentro, porque a mulher veio de dentro. A mulher não foi criada do pó da terra. A mulher foi tirada de dentro do homem. Foi uma das costelas do homem que foi tirada e foi fechada com carne, o lugar. E daquela costela, Deus formou a mulher. E aí trouxe a mulher e deu ela para o homem. Apresentou ela para o homem. Colocou ela de frente para o homem. Sabe, a expressão hebraica para isso é face a face. É como se está aqui o homem e a mulher de frente para ele, face a face, igual, compatível, da mesma estatura, do mesmo tamanho, olhando olho no olho. E por causa disso que a mulher, normalmente a figura feminina, ela tem o que o mundo aí fora chama de sexto sentido, intuição feminina, né? O terceiro olho de visão. Cada cultura usa uma expressão, mas a Bíblia reconhece isso como uma sensibilidade, uma percepção espiritual. Algo que foi dado à mulher. Uma sensibilidade para entender dentro. Eu não sei vocês, mas na minha casa era assim. Eu podia fazer alguma coisa escondida e passar batido aos olhos do meu pai. Mas minha mãe sacava tudo. A mãe olha para a gente e parece que ela tem um olhar de raio-x. Ela vê a roupa, ela vê o olhar, ela percebe a expressão do rosto, ela sente o cheiro. É difícil esconder as coisas da mãe. A mulher, então, olha para dentro, ela tem essa sensibilidade, esse cuidado, e por causa disso ela tem a função de um acolhimento afetivo no seio da família. A mãe é aquela que cuida. O pai pode cuidar também, o pai pode trocar fralda, dar banho em menino, mas quem acorda para amamentar?
Nem que quisesse, né, gente? Não tem como. Quando fica doente, geralmente, quem que cuida? Sabe, essa coisa íntima de estar ali cuidando daquela tarefa doméstica minuciosa, o saber onde estão as coisas dentro de casa, geralmente é a mulher, né? O homem não sabe nem onde estão as meias dele. Ele abre a gaveta e fala, cadê aquela minha meia? Está aí dentro da gaveta. Não está, que eu já procurei. A mulher vai lá, abre e fala, está aqui, ó. Eu não sei, porque ela consegue olhar para dentro. O homem não, ele só consegue olhar para fora. Ele tem mais facilidade para isso. E por causa disso, assim como o homem é responsável pela vocação, profissão e sexualidade dos filhos, a mulher, ela é a principal formadora do caráter e da cognição dos filhos. As primeiras lições, seja menino ou menina, aprende com a mãe. A primeira educadora, a primeira professora é a mãe. A primeira referência de certo ou errado, de correção, é a mãe. A mãe, ela forma a cognição, a forma que a criança vai aprender. É a mãe que faz isso. Na cultura judaica, inclusive, a mãe ela é responsável pela alfabetização e pela introdução da lei na vida da criança. A lei, a palavra de Deus. Com 6 anos de idade, quando a criança vai para uma escola, ela já tem uma primeira instrução da mãe. Ela forma isso. Ah, então quer dizer que a minha mãe ela não é cristã, ela não tem um bom caráter, ela mente demais, ela é uma pessoa assim, ela é desonesta, ela deve todo mundo, então eu sou do mesmo jeito? Da mesma forma que eu falei do pai, eu falo da mãe. Você não é cópia do seu pai ou da sua mãe. Eles são influência, formadores na sua vida. Quer você queira, quer não. Eles vão deixar a marca deles impressa. Mas você escolhe o que é que você faz. Eles vão deixar uma herança para você, mas você escolhe o que fazer com essa herança. Não é determinante. Se a minha mãe era assim, eu também vou ser. Não. Cada pessoa tem um temperamento, uma personalidade, circunstâncias, experiência com Deus, um Deus que transforma, que muda, né? Então, entendam, referência não é se tornar cópia, referência é receber influência. A mãe derrama nos filhos a influência do caráter e da cognição. Só que nós vivemos hoje numa sociedade de valores invertidos. Nós vivemos em uma sociedade de papéis trocados. E papéis invertidos dentro da família formam famílias disfuncionais, famílias doentes. Famílias que não refletem essa imagem e semelhança de Deus. Agora, o conhecimento da palavra resgata os papéis e restaura a imagem de Deus nas células familiares do corpo de Cristo. E é isso que a gente quer fazer esse semestre aqui como ministério. Os pais vão estar sendo, nas igrejas casas, nas reuniões de domingo, desafiados a assumirem os papéis de pai, de mãe, de marido, de mulher, de provedor, de cuidador, de protetor, de incentivador, daquele que lança. A mulher de exercer com maestria essa sensibilidade, intuição, cuidado, acolhimento. Quando eu falo de enviar, vocês lembram de um texto na Bíblia que fala como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos da mocidade. O pai é o arqueiro que lança a flecha para o alvo, que envia o filho para cumprir o destino. Mas não se preocupem. Se o seu pai for falho nisso, o seu Pai Celestial vai usar braços da igreja para esticar esse arco e te lançar para o lugar que Ele tem para você. Então, nós precisamos entender isso. Não podemos andar sozinhos. Temos um papel no seio da nossa família.
Ah, mas para que eu estou aprendendo isso? Gente, eu sou jovem, sou adolescente, eu nem namoro ainda. Você está falando aí de pai, de mãe, de papel. Primeiro, você precisa olhar para a sua história, entender a sua formação, para poder Deus trabalhar naquilo que Ele quer que você seja. Então, perceba que influência você recebeu do seu pai, da sua mãe. O que você tem deles na sua formação, no seu caráter, na sua forma de agir, na profissão que você escolheu, no ministério que você desempenha, executa. Você vai achar um monte de coisa, um monte de link aí para estar ligando. E autoconhecimento é importante na sua caminhada com Deus. Então, primeiro, olhe para trás, para a sua família. Depois também se perceba como filho. E o seu papel como filho, tem um papel? Tem. Responsabilidade, papel, não é só pai e mãe. Não é só marido e mulher. Os filhos também têm um papel. E que papel é esse do filho? O principal deles está expresso em Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais em tudo, porque isso é justo. Nossa, essa foi a parte que sobrou para a gente? Essa foi a parte de proteção que foi estendida sobre vocês. Porque pai e mãe são aquelas figuras que dão ordem, direção, exercem autoridade. E sabe o que é que isso tem a ver? Tem a ver com o fato deles serem representantes de Deus na terra, sobre a sua vida. Olha que seriedade isso. A autoridade do pai e da mãe mostra que eles são representantes do próprio Deus na terra, sobre a vida de vocês. Por isso, vocês devem respeito e obediência a eles. Isso é complementado ou expresso na sequência aí de Efésios 6 que eu li para vocês, que fala: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejam longos os dias de vida na terra. É um mandamento, está dizendo que você, filho, deve honrar o seu pai. O que é honrar, pai e mãe? Honrar significa reconhecer o valor, dignificar, respeitar e obedecer. É tudo isso. Agora, esse mandamento, ele tem uma dupla promessa. Fala que quem fizer isso, quem honrar pai e mãe, vai ser feliz. Você quer ser feliz? Olha, tem um segredo aí. Você vai ser feliz, ou seja, bem-sucedido. Você vai ir bem em tudo que você fizer na sua vida. Imagina ser bem-sucedido, ser feliz nas amizades, no namoro, no casamento, na escola, nos negócios, em tudo. Em tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. E você vai ter a sua vida alongada. Os seus dias de vida na terra serão longos. Alguém aí querendo morrer cedo? Não? Ninguém. Oh. Então está aí o segredo. Gente, e às vezes a gente atropela isso. Principalmente essa geração de jovens desenfreada pelo ritmo frenético da tecnologia. Em geral, acha que sabe mais do que os pais. Por quê? Porque tecnologicamente são mais rápidos. Eles pegam rápido, eles entendem. A era digital, né, vocês já nasceram com o ambiente, com até, não sei, acho que é da genética, porque as crianças hoje já nascem sabendo passar, né, o touch ali, já sabe procurar ali o aplicativo que quer, ponha um celular na mão de uma criança de 1 ano e meio, que já consegue segurar, o outro dedinho já vai lá, ó.
nasce sabendo. E quem não nasceu na era digital tem que sair correndo para tentar acompanhar, porque não acompanha, não. Mas conhecimento tecnológico não supera experiência de vida e nem posição espiritual. Você pode ser mais rápido e saber mais do que seu pai e a sua mãe, mas você nunca vai ser maior do que eles espiritualmente, pelo simples fato de quem eles são, seus pais. E a posição que eles ocupam é de autoridade espiritual sobre a sua vida. Por isso eu vou dizer para vocês, ainda que seus pais não sejam cristãos, se você quiser ser abençoado em alguma coisa e pedir para o seu pai ou a sua mãe, pai, me abençoa nisso, faz uma oração por mim, faz uma prece por mim. O vocabulário que seu pai entender. Mas se você se submeter ao cuidado e à autoridade deles, você vai ser abençoado. Porque a palavra de Deus não depende de circunstâncias. Tá? A única coisa que pode fazer com que você desobedeça ou desconsidere aquilo que os seus pais falarem é se eles estiverem impelindo vocês ao erro, ao pecado, a negar Cristo, a ir de encontro ao que a autoridade máxima da nossa vida, que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador, te diz para fazer e o seu pai ou a sua mãe te puxa em direção contrária. Aí, nesse momento, você tem uma ordem superior para ignorar essa obediência. Fora isso, cuidado. Cuidado. E eu quero concluir com uma terceira coisa. Primeiro, não ande sozinho. Segundo, cumpra o seu papel. E depois, quando você for ter a sua família, quando você deixar de ser jovem, for um adulto, escolher uma companheira, comece direito. Faça certo. Receba a direção de Deus. Não cometa o mesmo erro de um herói da fé, um maravilhoso herói da fé, um homem consagrado, um homem cheio do poder de Deus, que foi tomado pelo Espírito de Deus várias vezes, que foi líder, um homem corajoso, valoroso, que foi juiz em Israel, mas que teve o seu papel de filho, de marido, completamente comprometido por causa da sua carnalidade. Eu falo de Sansão. Juízes, capítulo 14, conta a seguinte história. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, toma para mim por esposa. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o nosso povo alguém para tomardes por esposa, que vai tomar uma esposa dos filisteus, aqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Eu não quero outra, é essa que eu quero. E ele ignorou toda a orientação e todo o pedido dos pais. Eu não quero nenhuma outra, é ela que eu quero. A vontade dele estava em primeiro lugar. O interesse dele, a escolha dele, livre de orientação, de busca. Eu quero é ela, vai lá e toma ela, porque tinha que pagar um dote, tinha que fazer o pedido, e as famílias que faziam isso. E ele escolheu uma mulher de fora do arraial. Ele escolheu uma mulher de uma cidade filisteia,
da turma lá dos filisteus que estavam oprimindo a nação de Israel. Escolheu uma jovem da casa do inimigo como esposa. Vocês devem conhecer a história, e se não conhecem, eu aconselho que vocês leiam com calma os capítulos aí, os 3 capítulos, 14, 15 e 16, e vocês vão ver a história toda de Sansão. Mas esse casamento terminou de forma trágica e precoce. Os pais pediram ela em casamento, teve um consentimento, teve uma festa que durou 7 dias. E essa também foi a idade do casamento deles, 7 dias. Foi todo o tempo que durou esse casamento, o tempo da festa. Porque na própria festa teve manipulação, traição, infidelidade, e por causa de uma brincadeirinha na festa, 30 homens morreram. Carnalidade. Mas Sansão seguiu depois no capítulo 16 para Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão era um homem de Deus, consagrado, o Espírito Santo agia por meio dele, ele era um líder corajoso, juiz em Israel, mas era completamente carnal. Eram as vontades dele que iam à frente, que mandavam nele, e por causa da carnalidade, ele estava sempre caindo em dificuldade. Da segunda vez, ele se envolve também em Gaza, em uma cidade filisteia, com uma prostituta. É outra encrenca também que ele arruma ali. Você vai seguindo aí, o negócio dá ruim de novo. Aí você pensa, tudo bem, errar uma vez é humano, errar 2 vezes já é burrice, né, gente? Mas não ficou só por aí. Teve uma terceira situação. Sansão, depois disso, aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque, a qual se chamava Dalila. E aí, se vocês conhecem a história, vocês vão lembrar que ela foi a ruína da vida de Sansão. Ela golpeou e acabou com tudo de precioso que ele tinha. O seu voto foi rompido, a sua força foi perdida, ele foi cego, prisioneiro, escravizado, trabalhar como um animal de força, empurrando um moinho, e ele acaba morrendo, matando alguns dos seus inimigos. O interessante é o paralelo que a gente faz, que Sansão, ele não foi feliz, não tem uma história feliz, apaixonada, de amor, de filhos, de família. As 3 mulheres que eles se envolvem são mulheres do arraial do inimigo, tragédia sobre tragédia. Ele não foi feliz e a sua vida foi ceifada prematuramente. Ele morreu jovem. Algum paralelo com honre o seu pai e a sua mãe para que te vá bem e sejam prolongados os seus dias sobre a terra? Eu queria desafiar você a pensar agora. De que maneira você tem honrado os seus pais? De que forma você tem expressado o reconhecimento daquilo que eles são sobre a sua vida? Curve sua cabeça, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, primeiro porque podemos te chamar de Pai. E isso já mostra que nós somos família. Mas nós queremos chamar o teu socorro para o seio da nossa família. Nos ajuda, Senhor, a perceber que não andamos sozinhos. Nos ajuda, Senhor, a assumir os nossos papéis como homem, mulher, esposa, marido, filha, filho, irmãos. Nos ajuda, cada um de nós. E nos ajuda a fazer as coisas certas,
Nos ajuda, Senhor, a planejar a nossa vida de forma correta, debaixo de uma direção e de um cuidado do Senhor, sem ignorar a orientação dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos guias, dos nossos pastores. E os nossos pais são os primeiros pastores da nossa vida. Nos ajuda a valorizar isso, Senhor, e nos ensina a honrá-los, a respeitá-los, para que a imagem do Senhor seja vista, percebida dentro da nossa casa, no nosso testemunho, nos nossos relacionamentos. E a partir daí, o Senhor possa fazer resplandecer sobre nós a tua glória, onde o Senhor quiser nos enviar. Nos abençoa, Pai, é o que nós te pedimos. E nos faz instrumentos de bênção dentro da nossa própria casa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.